Graça e paz. Então, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. E nós estamos estudando as cartas do Apocalipse e nós estamos em Laodiceia. Fazendo um breve objetivo resumo, nós vimos que Laodiceia foi fundada e que o marido deu o nome da mulher, a cidade. O nome da mulher dele era Laodice, certo? E aí ficou Laodiceia. Era Laodice, certo? E alguns traduzem por Leodice ou Laodice, Laodiceia. E aí ficou Laodiceia. E Laos é povo, de que é justiça. Então, é uma carta que tem a justiça, é uma igreja que tinha a justiça não de Cristo. Justiça do povo. E nós vimos que Laodiceia era uma igreja, era uma cidade rica. E sendo ela rica, ela tinha um centro bancário, e ela tinha muito ouro, ela tinha uma indústria, ela era um centro comercial, e em sendo um centro comercial, boa tarde, Ana, ela era um centro comercial, ela tinha uma famosa escola de medicina com um colírio para a cura dos olhos, né? Era conhecida no mundo todo. Então ela era conhecida por sua lã, principalmente por uma lã negra. Ela era conhecida por sua faculdade de medicina. Ela exportava o pó frígio para o mundo todo e vinha gente do mundo todo. Só que nós vimos que ela não tinha água. Ela trazia água dos aquedutos e essa água, quando vinha, ela vinha provocando náusea, ela era morna. Então, hoje nós vamos ler o texto em que nós vamos continuar o estudo dessa carta. Jesus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Jesus expressa um desejo para esta igreja. O grande problema desta igreja era a apatia. Sem patos, sentimento. Então esta igreja achava que tinha chegado ao topo. Então esta igreja se tornou uma igreja indiferente. Nós vimos também que, de um lado, nas vizinhanças, a alguns quilômetros, tinha Colossos, com suas águas frias e que curavam. Do outro lado, ao leste, tinha Hierápolis, com suas águas quentes que curavam. E no meio, né, tinha a cidade de Laodiceia, com sua água morna, que adoecia. Então, por mais incrível que pareça, é possível que a comunidade de fé não apenas esteja doente, mas que adoeça. Quantas pessoas têm entrado em comunidade de fé, que a gente chama popularmente de igreja, né? E eu não gosto desse termo porque ele se confundiu com um prédio. Então eu prefiro o que a Bíblia vai dizer, a comunidade dos cristãos, né? Igreja é um termo bíblico, certo? Mas por associação a um prédio, eu prefiro usar o termo comunidade da fé, para se referir à igreja. Então quando eu falar em comunidade da fé, você veja igreja / comunidade da fé. Então era uma igreja indiferente. Ela nem era como Hierápolis, que tinha águas curativas e quentes, nem era
como Colossos, que tinha águas frias e maravilhosas, que também curava. Mas ela adoecia as pessoas. Então, infelizmente, nós temos pessoas que, quando entram numa comunidade de fé, o ambiente está tão perturbado, o ambiente está tão cheio de equívocos, que aquela pessoa que era saudável, né, ela entrou e adoeceu. Ela começou a ver demônios no ventilador, ela começou a ver demônios atrás da porta, ela começou a ver vultos, sombra em tudo que é lugar, ela começou a achar que está perseguida, ela começou a ver demônio em tudo que é lugar, ela começou a ter testemunhos de feiticeiros, né? E eu nem vou falar do famoso tio Chico. Então, você vai ver que muita gente adoece. Muita gente vai para a igreja e ele já tem um problema, uma patologia. E aí, ele, dependendo do ambiente onde ele entra, se for, tem muitas comunidades de fé que é um ambiente saudável, onde as pessoas lá crescem, mantêm comunhão, são cheias da bênção de Deus, são doutrinadas, mas infelizmente tem aquelas como tem Filadélfia, mas também tem Laodiceia, certo? Então, esse povo era um povo indiferente, apático, porque eles confundiram prosperidade material com prosperidade espiritual, com a aprovação divina. Eles imaginavam o seguinte: já que nós estamos prosperando, porque essa era uma teologia antiga, mas ultrapassada, certo? Já tinha sido equacionada, solucionada. Nos dias de Jó, acreditava-se o seguinte: qual era a teologia nos dias de Jó? É que o justo, o temente a Deus, Deus sempre abençoava. Então, sobre a vida dele só vinha bênção. E sobre a vida do injusto só vinha maldição. Esta era a teologia do livro de Jó. E se você estudar a Bíblia para conhecer a Deus, não para conhecer a Bíblia, porque senão a Bíblia se torna o nosso Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Então o que acontece? E você lendo a Bíblia, você vai encontrar muitos erros. O que, pastor? Se você ler a Bíblia, você vai encontrar tantos erros, só que em você, em mim, tem gente procurando erro na Bíblia. E aí, quando começa a ler a Bíblia de verdade, descobre onde estão os erros, que não estão nela, mas estão em nós. Então, quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a descobrir quão errado eu sou, porque ela começa a me ler. Ler a mim. Então, o que acontece? Nos dias de Jó, então vamos orientar. A teologia ela é progressiva. O conhecimento de Deus, teologia barra conhecimento de Deus, Bíblia, certo? Porque a teologia é tirada da Bíblia. A teologia são as verdades que a Bíblia ensina e a pessoa tira e organiza. Então, você estuda a Bíblia, você vê o que ela ensina, você estuda se é aquilo realmente que ela está ensinando. Aí, quando você chega à conclusão, isso é verdade, é isso que a Bíblia está ensinando, isso é uma verdade para todas as pessoas, então a pessoa tira isso e vai organizando, e isso chama-se teologia. São as verdades normativas da fé cristã ou da fé judaica. Então, essa teologia, ela vai crescendo, essa revelação de Deus, ela vai se ampliando. A gente, cada dia, vai começando no Gênesis e ela vai ampliando. Então, nos dias de Jó, foi o primeiro livro a ser escrito, alguns sugerem isso. Nos dias de Jó, acreditava-se que sobre o cristão, sobre o temente a Deus, sobre o justo, que é a linguagem apropriada, só vinha bênção. E sobre o ímpio, maldição. E é por isso que Jó entra em colapso
Quando, em sendo justo, vem a maldição sobre ele, vem o que era para vir sobre o ímpio. E aí, os amigos de Jó, que eram muito amigos, chegam e por causa de uma teologia que ainda não tinha crescido, de uma teologia imatura, eles imaginam o seguinte: se veio o mal sobre Jó, então Jó é ímpio. Então é porque Jó pecou, então é porque Jó deixou de ser justo. Então eles vão fazer vários discursos tentando convencer Jó, que eles haviam imaginado que havia passado dos justos para os ímpios e por isso estava recebendo o que os ímpios mereciam. E Jó entra num dilema, porque a teologia dele dizia que era para o justo ser abençoado. E Jó não estava sendo abençoado, longe disso. Então Jó agora fica numa situação difícil. Jó agora fica numa situação muito difícil. E ele entra em choque, ele começa a questionar e ele se defende das acusações e os amigos querem convencê-lo, acha um pecado, examine a sua consciência. Então há uma série de discursos entre Jó e os seus amigos e Jó vai dizer: pessoal, olha, eu examinei, eu sei que eu sou pecador, mas me tornar um ímpio, eu não me tornei. E aí a teologia daquele dia só ia até aí, é que Deus abençoa o justo e amaldiçoa o ímpio. Se você estava debaixo de infortúnio, até que lá na frente Jó chega e ele começa a pensar, porque o infortúnio nos leva a pensar. O infortúnio nos leva a pensar. A gente, quando está sem tribulação, sem pandemia, nossa teologia não cresce muito não. Mas quando você está debaixo de tribulação, tem heresia na igreja, porque tem gente que só não se aproxima de Deus quando está tudo bem. Esse foi o mal de Laodiceia. E aí Jó agora, o que ele faz? Ele vai pensar. E aí ele começa a meditar e ele, do meio em diante, ele começa a dizer: espera aí, não é assim, não. Essa teologia nossa precisa ser revista. Ele diz: perguntem aos viajantes, aqueles que viajam para todos os lugares, se o que acontece ao justo não acontece ao ímpio. Se não há ímpio que viva como justo, ou seja, no bem bom. E justo que viva como ímpio, ou seja, no infortúnio, na adversidade, na doença. Então Jó, a teologia começa a avançar. Então Jó chega à conclusão de que a teologia da época, ela tinha ido até certo ponto, mas precisava avançar. E o autor escreve para nos ensinar, uma das lições é essa. É que a vida não é só assim: como é que a gente detecta quem está bem? É quem segue a Deus. E quem está mal, quem não segue. Então, sobre quem segue a Deus só vem o que é bom. Sobre quem pratica o mal só vem o que é ruim. Então, quando a pessoa acreditava nessa teologia, até aí, quando ele entrava no infortúnio que acomete a todos, é por isso que Salomão, em sua sabedoria, vem e diz: debaixo do sol, o que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Porque agora ele já tinha aprendido desde os dias de Jó. Então, nos dias de Jó, uma das grandes lições foi que não é essa história de, quem está do lado de Deus está imune, está dentro de uma bolha. Erinaldo, Deus abençoe, Freitas. E quem não está vai receber maldição. Então eles descobriram que o mal vem sobre todos. Então a teologia cresceu e eles agora descobrem que quem está debaixo do sol está sujeito às adversidades. Só que aqui agora em Laodiceia está acomodado. Laodiceia nem é quente, nem é fria. Certo?
E muitos interpretam como ou ela fosse desviada de uma vez, ou ela fosse fervorosa. O problema dessa igreja é que essa igreja não tem nenhuma crítica quanto à doutrina. Então era uma igreja que tinha doutrina, que seguia a doutrina de Cristo. Ela não tem nenhuma acusação contra a sua vida moral. Então significa que eles andavam moralmente, dentro das regras. Era uma igreja, provavelmente, que tinha uma festa do agape muito boa, com muita comida, porque as pessoas eram ricas. Era uma igreja onde as pessoas se reuniam em casas maravilhosas. Então o ambiente era saudável. Então o que faltava nesta igreja? Faltava nesta igreja fervor, vida espiritual, assim como faltava água. Como sem água não tem vida, certo? Laodiceia não tinha água, tinha que trazer água, importar água, tinha que transpor o velho Chico da época. Então, muitas vezes na igreja, na comunidade da fé, nós temos o quê? Nós temos uma doutrina, nós temos um ambiente maravilhoso, até com ar-condicionado, certo? Nós temos música de qualidade, nós temos organização, mas falta vida, fervor. Paulo diz, sedes fervorosos de espírito. E o grande problema dessa igreja é porque, como ela tinha chegado ao topo, ela achava, corrigindo, que tinha chegado ao topo, e agora a prosperidade, as roupas bonitas, era o sinal, evidência da aprovação divina. Certo? Porque no Antigo Testamento também se pensava assim, que as bênçãos de Deus se traduziam de forma material. Então eles estavam pensando, nós estamos ricos, a nossa igreja é ortodoxa, mas Jesus olha e diz, olha, vocês são apáticos, indiferentes. Vocês têm toda a comunidade do culto, mas vocês são apáticos, vocês são indiferentes, vocês nem são quentes, nem são frios, vocês são sem sentimento, vocês não têm fervor. A vida espiritual aí se esvaiu faz tempo. E Jesus suspira, e Jesus anseia por uma igreja, certo? Que se decida, que saia de cima do muro. Porque aquela igreja está em cima do muro, ela nem é fria, nem é quente. Jesus diz que isso não dá para aguentar. Você vai ver que os princípios que ele ensina, porque assim, abre o parênteses, a Bíblia não fala sobre tudo, ela não fala sobre dinossauro, ela não fala sobre escoador. Mas a Bíblia tem princípio para tudo. Ela não fala sobre crack, cocaína, mas ela diz que nenhum bêbado herdará o reino dos céus. Que nenhuma pessoa que se deixa dominar pelo álcool herdará o reino dos céus. Então, isto aí é um princípio que inclui todo tipo de droga. Então, não precisa a Bíblia dizer que a pessoa fumou crack, basta dizer que se o ébrio, se aquele que foi dominado pelo ébrio não vai, então todos os outros que têm vício, inclusive o Coca-Cola, eu nem devia dizer o nome, porque propaganda de graça não vai, mas é aquele refrigerante, certo? Escuro, que todo mundo, tem gente que se não tomar dá dor de cabeça. Então o que acontece? Mas isso aí já é estranho, isso aí é brincadeira, é maldade humana, é a fragilidade humana. Então o que acontece? Esta é uma igreja indiferente, é uma igreja em cima do muro, e Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Então se tinha uma coisa que Jesus não aguentava, era gente indecisa. Vocês lembram daquele rapaz que quer seguir a Jesus e diz, Senhor,
deixa-me primeiro sepultar meus pais, porque ele está pensando, rapaz, a família, os bens, a namorada, a esposa. E Jesus percebe, Jesus diz, olha, quem lança a mão no arado, ou seja, começou a trabalhar e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então, não há lugar no cristianismo para gente em cima do muro. Então, o grande problema dessa igreja é que agora ela está em cima do muro. Ela não tem uma dedicação completa a Jesus Cristo. E ela se identificou com a cidade de tal maneira que o que é a cidade é aquela igreja. Uma igreja morna, uma igreja apática, uma igreja sem fervor. E hoje nós temos assim. Nós temos muitas comunidades da fé que tem grito, tem barulho, tem pulo, mas são coisas para disfarçar a falta de fervor. É para maquiar. Então você vê as pessoas tentando produzir fervor. Então as pessoas sobem os montes. Aí elas imaginam que lá nos montes elas vão criar uma atmosfera de fervor. E aí você descobre que aquele fervor não tem conteúdo, porque a pessoa não desce diferente, a pessoa não desce transformada. Moisés subiu ao monte, quando desceu o rosto brilhava. Então eu acredito que o monte faça bem se você descer e for transformado, a sua igreja for transformada. Então gerar um fervor de amor para com o próximo, um fervor missionário, porque a gente confunde, certo? Movimento com avivamento. Então muitas vezes nós queremos impressionar as pessoas e nós queremos dizer, olha, aqui tem fogo. É como as pessoas falam, pastor Gilberto, tem fogo aí? Eu digo, não. Sou crente, deixei de fumar, faz tempo, tem não. Certo? Porque imaginam que fogo é você gritar, é dar murro na mesa, é falar língua estranha, é dar cambalhota, que isso é fogo. Uma igreja avivada é uma igreja que se importa com os outros, é uma igreja que tem uma porta aberta, como era Filadélfia. É uma igreja que vive fora da cidade porque descobriu que não é cidadã do mundo. Os cidadãos de Laodiceia, eles saíam, e vocês lembram que eles moravam em tenda, porque eles descobriram que eles eram peregrinos, que aqui nada tinham. Eles descobriram que as verdadeiras riquezas são a riqueza espiritual. Jesus disse, juntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não rói e onde a ferrugem não consome. E os laodicenses tinham juntado tesouros aqui na terra. Por isso eles estavam usufruindo. Porque Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então onde é que estava o tesouro de Laodiceia? Aqui. Na cidade de Laodiceia. Eles não queriam sair dali. Eles não queriam ir nem para o céu. Certo? Você não vai ver o desejo deles dizer assim, Maranata, vem. Não. Eles já imaginam que eles estão no céu. Nada de Jesus vir. Certo? Jesus não se intrometa, que era o que eles imaginavam. Aqui tá bom demais. Então era uma igreja indiferente, que nem percebeu que não tinha mais fervor. Então nós temos igrejas que fazem movimentos e pensam que isso é fervor. Que um cai, outro late, outro tem a unção da lagartixa, um geme, um fica todo suado, um baba, um fala língua estranha. Isso não é sinal de fervor. Se você estudar a carta aos Coríntios, vai ver que isso é sinal de desorganização. Porque o apóstolo Paulo, quando chega em Corinto, percebe essas coisas, ele diz, fala em 2 ou 3, e sucessivamente, um após o outro. Se você for pregar isso nas igrejas hoje, você vai ser atacado, você vai ser apedrejado. Mas é o que Paulo diz, meu irmão, apedreje Paulo. Porque ele diz, fala em línguas, 2 ou 3, e se houver intérprete. Se não houver, fica calado. Vai dizer isso hoje na igreja. Você vê. Chegue lá e diga assim, irmãos, hoje no nosso culto, pode-se falar a língua 2 ou 3,
Se tiver alguém aí que tem o dom de interpretar, se não tiver, todo mundo fica calado, a maioria vai embora. Porque pensa que foi você que disse. Né? Já, o pastor desviou. O pastor é cru. Tem uma linguagem que ninguém sabe de onde tiraram. É o evangeliquez. E aí o que acontece? Você disse, não, irmão. Porque um dia, na reunião, numa convenção americana, tinha os pastores da prosperidade, estavam numa convenção. E aí, no meio dessa convenção, uma anarquista chamada Emma Goldman, ela entrou na convenção dos pastores da prosperidade. E ela disse, eu vou ler um texto aqui para vocês. E ela disse, ai de vós ricos que agora rides, porque um dia haveis de chorar. Ai de vós que defraudam o dinheiro, o pagamento do jornaleiro. E ela foi, e alguns levantaram, disseram, quem deixou essa mulher entrar aqui? Não sabe que ela é uma anarquista? De onde é que ela tirou esse texto? E indagaram a Emma Goldman e disseram, de onde é que você tirou esse texto? Ela disse, da carta de Tiago. O povo estava tão preocupado com a sua teologia da prosperidade que só tinha pego aqueles versículos, só tinha lido. A Bíblia dele só constava de versículos da prosperidade. E a Bíblia tem tudo que nós queremos. A Bíblia fala de tudo que é maravilhoso. E se nós queremos só uma coisa, ela fala. E qual é o grande erro? É escolher uma coisa e dizer assim, eu quero riqueza, então eu vou procurar riqueza. Vai ter, né? Só que você não vai ver o outro lado. A Bíblia não tem só esse versículo. Aí uma anarquista, ateia, chegou e citou a Bíblia para os famosos pastores da prosperidade. Aí quando eles viram que era Tiago, se calaram. Por outro lado, né? Então de um lado nós temos gente que não pensa em missões, gente que o culto está limitado, a adoração a Deus está limitada a culto, tempo, ao ambiente cultico, de gente que não cresceu, que não amadureceu, de gente que mais parece uma creche. Do outro lado nós temos uma ortodoxia morta. Gente que estudou, gente que se formou, que fala hebraico, grego, que fez PhD. São siglas americanas para pessoas que fizeram doutorado, PhD. E aí você vai, a igreja tem música no piano. Você ouve uma muriçoca voando, nem muriçoca tem, né? Mas se ela passar perto, você ouve. Você vai ver uma estrutura, uma organização tremenda, mas você vai perceber que falta não barulho, falta fervor. E você vai ver igrejas que têm crentes fervorosos. Você chega em igreja, você sente crentes. Eu já fui pregar em igrejas onde as pessoas estão quase assim. Parece que você está no necrotério, uma hastinha, uma lá que não estava morta, não, certo? E você via que não era grito, era choro, expressão da alma, adoração. Estava na presença de Deus, mesmo em meio àqueles outros que estavam tudo ali. E também estar calado não quer dizer que a pessoa não esteja adorando, tenha cuidado, entendeu? Porque a gente pensa que para adorar a gente precisa dar 3 gritos. É assim, não estão me vendo, então eu vou dizer aleluia, glória a Deus. Isso aí, traduzindo, quer dizer, vou traduzir para você, o que significa isso aí? Quando a pessoa diz assim, aleluia, glória, quebra os queixos do cão. Isso quer dizer, eu estou aqui, olhem para mim, me vejam, eu sou espiritual, eu sou o cara, eu sou a mulher,
É, pessoal, eu estou aqui, vejam quão grande eu sou. É. Porque você vai ver que existem alunos que estão caladinhos, que não respondem, não fazem perguntas, mas quando eles abrem a boca, você diz, fulano estava ligado na aula. Fulano estava ligado na aula. Então, cuidado, que barulho ou silêncio não é evidência. Então, pastor, qual é a evidência? É quando na prática a pessoa diz assim, eu me importo com as aulas. Eu me importo com a escritura. Eu quero conhecer a Deus. Não dá para eu ficar como o povo dos dias de Jó, com uma teologia limitada, imaginando que eu já sei tudo e que isso acontece com Beltrano e isso acontece com Cicrano. Não. Uma igreja fervorosa, certo? Uma igreja fervorosa é uma igreja que se preocupa com as almas, com as pessoas, porque a alma a gente pensa só do lado de dentro. É uma igreja que se preocupa em socorrer os necessitados. Então, esta igreja é uma igreja acomodada, que não está mais preocupada em fazer missão, que não está mais preocupada em amar Jesus Cristo. Pelo contrário, Jesus nem passa pela cabeça deles mais. Eles nem perceberam que eles foram comprando tanta coisa, e essas coisas não eles não eram os donos, as coisas eram as donas deles, que eles foram empurrando Jesus, eles foram enchendo o coração de bens, e o bem maior foi sendo escanteado, foi colocado para escanteio. Eles nem perceberam que já eram autossuficientes. Esse nós podemos dizer que era a marca dessa igreja. Autos, ele mesmo. Ou seja, ela se bastava, ela não precisava de mais ninguém, ela tinha tudo o que queria. Então, era uma igreja que achava que não tinha mais necessidade de cristão, o seu culto era formal. Certo? Era liturgia. E cada igreja tem sua liturgia. Uma faz uma oração, canta alguns hinos, lê a palavra, tira as ofertas, a pregação ou várias pregações, e tem que terminar com a bênção apostólica. Se o pastor não terminar com a bênção apostólica, o irmão sai murmurando, mas como é que pode? Mas como é que pode? Não termina, faltou um pedaço. Porque ele é cristão da liturgia. Tem que seguir a liturgia bem direitinho. Aí dá uns gritos ali, ele diz assim, vem um monte de gente gritando, um monte de gente chorando, aí ele assim, pessoal, hoje o culto foi tremendo, quem perdeu, o culto foi fogo. Mas aí ele não examina que ele não tem cabeça para olhar para o outro dia, que aqueles mesmos que estavam ali pinotando, falando língua estranha, no outro dia estão se engalfinhando, brigando, se mordendo. Um dia eu fui para essas coisas aí, fui convidado para pregar no retiro de carnaval. Rapaz, na hora que começou o culto, começou uma bênção do céu. O cidadão começou a profetizar sobre a vida de todo mundo, e eu disse, oh Jesus, fiquei observando, porque eu creio em profecia e eu observo. Fiquei observando, ele profetizou e ele eclipsou todo mundo. E aí o que aconteceu? Da hora de dormir, colocaram, eu disse, não, eu durmo lá, qualquer canto aí pode estar numa rede, eu durmo. E aí eu fui dormir numa rede e ele ficou embaixo da rede, a rede era alta, ele ficou assim embaixo, conversando com outros. E eu vi ele conversando em moralidade, contando mentira. E ele não percebeu, porque ele imaginava que o pastor ia ter um quarto só para ele. Ele não percebeu que o pregador da noite estava em cima. Imagine quem estava lá em cima, certo? E eu comecei a ouvir, aí eu olhei e disse, quem será essa pessoa que está conversando isso? Coisa assim absurda, né? Tanta imoralidade, tanta coisa. Conversa para menor de 18 anos não poder ouvir. E aí quando eu olhei, era o profeta. Eu com a cabeça fora, disse, pastor. Eu disse, meu irmão, você agora há pouco não estava aí no fogo, é doido? Então,
Isso, contei essa história para dizer que isso não é sinal, porque muita gente se confunde, sai alegre, pulou, gritou, e aí acha que está quente, pegando fogo, e aí a gente vê que quando está no dia a dia está seco, vazio, por isso que precisa ir de novo, para se animar. Certo? Tem muita gente que confunde igreja com clube de forró. Como é, pastor? É, com praia. Como é, pastor? É. Tem gente que confunde igreja com cinema. Tem gente que confunde igreja com piquenique. Pastor, não entendi. É que assim, a pessoa está atribulada, ela passou a semana toda atribulada, trabalhando, está cansada, cabeça exausta. Aí ela diz, sextou. Agora é negócio sextou, sexta-feira, então amanhã é sábado, vamos para farra, vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. Então aí ele vai se alegra e diz, rapaz, foi maravilhoso. Agora eu estou revigorado para começar uma nova semana. Tem outros que dizem, não, vamos fazer o seguinte, ele não é muito chegado a dançar, ele pisa no pé da moça. Aí ele diz assim, vamos para um piquenique, vai haver um piquenique maravilhoso, a gente vai, é banho de praia, é peixe, é crueldade minha, né? Falar peixe assado com batata frita, né? Um banho de praia maravilhoso. Aí a pessoa diz assim, agora eu voltei, cansado no corpo, mas a alma leve. Assim tem gente que vai para a igreja de noite só para se alegrar. Para dar uns pinotes, para esticar as pernas. Aí ele dá uns pinotes, sente as emoções, ele diz agora. Aí o pastor diz, meu irmão, aqui é igual um posto de gasolina, você veio se reabastecer. Mas veio se reabastecer de quê? O que agregou? O que foi colocado no tanque? Foi conteúdo da Bíblia? Foi proximidade a Jesus Cristo? Porque se foi só grito, choro e arrepio, meu irmão, isso aí no outro dia, diante do primeiro obstáculo, ruim. Então Jesus está dizendo para essa igreja que ela é uma igreja ortodoxa. Tem tudo. A semelhança de muitas das nossas. Mas que essa igreja não se importa mais em evangelizar. Que essa igreja não se importa mais em adorar de verdade. Que essa igreja não se sente necessitada, que essa igreja agora não tem mais fervor, que essa igreja não se coloca na dependência de Deus, essa igreja não quer mais, porque ela acha que ela já tem tudo. Essa igreja confundiu as coisas, e essa igreja não consegue mais enxergar a si mesma, ela não consegue se avaliar. Porque à medida que você vai sendo amadurecido, você vai começando a se enxergar. Quer dizer assim, oh Jesus, pisei na bola, deslizei na maionese. Você vai começando a deixar de perceber os outros e começando a se enxergar mais. Então quem é que você está vendo? Por que, pastor, que a gente vai se enxergando mais? Porque você começa a ver a Jesus Cristo. Que começa a ver a Cristo, e olhando para Cristo, você começa a se ver ruim. O grande problema é porque querem reflexão assim. Conheço as tuas obras. Aqui é assim. Gnosco, erga, su. Significa conheço, esse verbo conheço pode ser literal, ou conhecer no sentido de sexo, que é o literal, ou conhecer no sentido de saber com intimidade. Esse tuas é um pronome, certo? Pronome possessivo. E esse obras é erga. Aí tem muita gente que diz assim, que hot és terceira pessoa do verbo eimi. Aí tem muita gente que acha que isso aqui é estudo bíblico. E tem muita gente que fica assim, pastor, ele não quer ver os princípios que tem a ler. Ele não quer ver as implicações, não, ele quer que a gente ensine isso. Pastor, o que é frio em grego? Frio.
né? Então, nem é frio, nem quente. Ele quer que a gente invente coisas. Que a gente diga, meu irmão, isso aqui no grego significa um crente gelado. Abre aspas. Isso aqui significa alguém que não dá glória. Isso aqui era uma pedra de gelo do mundo antigo. Aí a pessoa fica, aleluia, glória. Mas ele não vê as implicações. Então essa é uma igreja em cima do muro, apática. E agora indiferente e que acha que não precisa de mais nada. Então vamos viver. E você vai ver que eles nem estão esperando a vinda de Jesus. Está tão bom que aqui na terra, aí Jesus diz assim. Então, Jesus agora vai falar, quem dera se fosse frio ou quente. E assim, porque és morno, nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está dizendo, já que você não cresceu, não amadureceu, não tem mais para onde ir, como você já não precisa mais de mim, como você já... Você está para mim agora igual uma água morna, que vai trazer para mim ânsia de vômito. Eu estou com ânsia de vômito, eu estou querendo espirrar você, jogar você fora. Você não está fazendo bem ao organismo. E aí ele diz assim, pois, por que Jesus disse que esse povo é... Leia o texto, pelo amor de Deus. E leia o texto dentro do seu contexto. Essa é uma das maiores regras da hermenêutica. Não tire o texto do seu contexto. Jesus diz, quem dera se fosse frio ou quente. Vamos ver o que Jesus quer dizer. Assim porque és morno, nem és frio nem quente, estou pronto a vomitar da minha boca. Então vamos ver se a interpretação que eu disse está certa ou não. Vamos dizer que você está em casa acompanhando a Bíblia, você está seguindo o meu raciocínio. Que eu disse que era uma igreja apática, indiferente, que é autocentrada, que ela era uma igreja que se bastava, autossuficiente. Esta é a palavra para definir a igreja de Laodiceia. É uma igreja autossuficiente. Aí Jesus diz, por que ele está dizendo isso? O que não é nem quente, nem frio. Ele não está querendo dizer, eita, tem uma igreja ali que é quente, glória a Deus, aleluia, queima Jesus. E a outra lá, cantando um hino com piano. Aí a gente pensa que um é quente, a outra é fria. Sabe, de nada inocente. Vamos ver aqui o que Jesus está querendo dizer, certo? Então Jesus diz, pois dizes. Então agora tem como aquela igreja se via. Era o diagnóstico que ela fez de si mesma. Vamos ver se ela era autossuficiente. Se ela se bastava e para isso não precisava mais de Jesus Cristo. Certo? Estou rico e abastado. E no grego é assim, adquiri riquezas e tenho muitas riquezas. Então, estou rico e abastado. Né? E não preciso de coisa alguma. Não tenho falta. Então, bendito sejamos nós que temos falta. Porque quando você tem tudo, meu amigo, você é autossuficiente. Então veja se eu estou interpretando dentro do contexto. Não me siga de olho fechado. Certo? Entende assim? E não preciso de coisa alguma. Quem não precisa de nada se basta. Glória a mim, louvado seja eu me basto. Eu sou autossuficiente. E o autossuficiente é apenas o El Shaddai. El Shaddai. Certo? Ele é o autossuficiente. Mas aqui essa igreja, ela se acha autossuficiente. Não precisa? Certo? E ele diz assim, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Então essa igreja fez um diagnóstico dela. E elas disseram, olha, nós temos dinheiro, e nós não temos pouco, nós temos uma prosperidade, boas casas, tudo. Nós não temos necessidade de nada. Porque eles achavam
eles cometeram a insanidade de achar que o que é material é suficiente. Vou dizer de novo. A loucura dessa igreja, a insanidade foi achar que o material é suficiente. Foi o mesmo problema de raciocínio do comunismo. Que, a grosso modo, ele dizia o seguinte: nós precisamos do que é material, e que religião é o ópio dos povos. A pessoa não tinha condição de trabalhar, era pobre. Então, o Karl Marx dizia que a religião era como uma espécie de droga que fazia com que o povo superasse suas crises, fugindo, se drogando. Quando uma pessoa perdeu a esposa, tomou uma cachaçada ali, esquece. Então, o comunismo achava que se você dá tudo às pessoas, que é material, dá emprego, dá boa escolaridade, dá isso, distribui a renda de forma equitativa, todo mundo vai ficar bem. E aí os países comunistas começaram a ruir. Porque Jesus já tinha avisado: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu lhes dizer uma coisa. É por isso que muita gente não tem o que pregar. Porque não pensa. Porque não tenta ler o texto e se lê no texto. E através do texto lê a realidade à sua volta. Porque a autossuficiência dessa igreja era uma autossuficiência material. E hoje nós temos muita gente que acha que se tiver tudo, se tiver um governo cristão, se tiver deputados cristãos, se tiver associações, se tiver estruturas cristãs, com a Bíblia em cima da mesa, como eu vi de um padre macho, padre invocado, viu? Porque eu sou assim, eu divirjo de muitas doutrinas da Igreja Católica, mas quando um padre fala a verdade, eu também tenho que dizer que ele falou. Os evangélicos fizeram uma lei para tirar o crucifixo, os protestantes lá do Senado, que ao invés deles fazerem leis para cuidar das crianças que estão abandonadas, eles estão preocupados com o crucifixo. Manda essa mensagem aí para esses caras que estão lá dizendo que estão representando os evangélicos. Pergunta se não tem uma coisa melhor para fazer. Aí foram perguntar ao padre o que o padre achava desse projeto de lei que queria tirar o crucifixo de todas as repartições porque o país é laico. O padre disse: meu filho, faz tempo que eu rezo para isso. Faz tempo que eu peço para tirar, porque não dá para ter Jesus lá, nem que seja numa figura, olhando para roubalheira, para corrupção. Lá eles estão dizendo que estão debaixo da bênção de Jesus, e aí quem não entende pensa: faz tempo que eu peço que tire. Pensaram que o padre ia dar um pinote, o padre foi esperto, o padre cheio de sabedoria, disse: rapaz, eu quero que tire mesmo, para não confundir a gente com esse povo que está lá, com esse povo que procura emprego na prefeitura e vai quando quer, corta o dedo e bota só, manda um amigo levar o dedo. Tem gente que se pudesse cortar o dedo e diz assim: rapaz, botar aquele negócio lá para você colocar, vai lá e bota o meu dedo e traz de volta. Então, o que acontece? Tem muita gente assim achando que se a gente botar uma Bíblia lá dentro do Congresso, eles vão continuar fazendo o que não presta, meu. Agora, se a gente botar a Bíblia dentro deles, aí sim, aí é diferente. Então, eu não me importo o que tem lá no Congresso. Eu não me importo o que tem nas repartições. Certo? Não me preocupa isso, me preocupa o que tem dentro dos seres humanos. Então, a igreja achou que tudo que era material se bastava. Foi o grande problema da Europa. Desde o iluminismo em diante, o povo começou a se bastar. Eles eram autossuficientes. E o que aconteceu com a nossa realidade? Nós vemos tanta gente que tem tudo cometendo suicídio. O maior índice de suicídio. Porque assim,
as mídias só colocam o que é editado, da Ibope. Então, vamos tocar terror e vamos falar de coronavírus. Tem uma emissora aí que vai mudar o logo, né? Já a logo é redondinha, vai botar no meio assim o corona, porque é de manhã, de tarde, de noite. Você já está não aguenta mais de ver. Começa o jornal, você já não aguenta mais. Assim, morreu tantos, e subiu tantos, e você já não aguenta mais. Esse negócio só está feliz quem gostava muito de álcool. Porque tem álcool em todo canto de graça, nem aguenta mais. Esse é um palito de fósforo perto de alguém, está arriscado o mundo pegar fogo de tanto álcool. A indústria de álcool está feliz, certo? Então o que acontece? Na Europa o pessoal alcançou tudo: dinheiro, emprego, escolaridade, cultura, museus, pessoal sábio, culto, mas morno. Escantearam Jesus, as igrejas foram fechando, foram dando lugar a mesquitas. E está aí hoje, você vê, é atentado por cima de atentado. Certo? E aí o povo não sabe por quê. Certo? Então assim, porque é loucura, vou dizer pela terceira vez, imaginar que o que é material é suficiente para preencher o ser humano como um todo. É porque eles imaginam que nós somos apenas um corpo. Que nós não temos nada dentro desse corpo. Então, se nós somos apenas esse corpo, o que é para esse corpo basta? Roupa, água, alimento, dinheiro, para garantir o meu futuro. Então eu estou feito. Jesus contou uma história com isso. Aí a gente não sabe associar. Quando a gente associa, sai pulando de galho em galho, não sabe pegar as mesmas ideias. Quando você for pregar num texto, você pode pegar outros textos, desde que esses textos tragam a mesma ideia. Jesus conta a história de um homem que a sua plantação, ele naquele ano colheu como nunca, e ele derrubou os armazéns pequenos, construiu maiores, porque os armazéns dele grandes já estavam pequenos. E ele disse: alma, come, bebe e folga, porque tem bens em depósito para muitos tempos, muitos dias. E aí Jesus disse que do céu ele ouviu uma voz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? Era, certo? Uma coisa que se você fosse pregar em Laodiceia, você tinha que dizer. Se ele dissesse assim: rapaz, pastor Gilberto, me chamaram para pregar na igreja de Laodiceia. Eu conheço, já li. Qual é o texto que o senhor me dá para pregar em Laodiceia? Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? Você vai levar essa fortuna para o céu? Conta a história que Alexandre o Grande deu ordens para quando morresse, colocasse o braço dele debaixo, do lado de fora do caixão, a mão, para que todos vissem que nada ele trouxe e nada levou. Então, grande problema dessa igreja, qual era o diagnóstico? Estou rico, tenho tudo e de nada tenho falta. E não sabia que isso era loucura. Vou dizer para você que me ouve, que não é cristão. Todos nós precisamos de casa, de emprego, de uma reserva financeira, porque tem um monte de gente que, se tivesse dinheiro na poupança, se o dinheiro que gastou com vaidades, com supérfluos, tivesse guardado, hoje não estava na miséria. Hoje não estava endividado e em tempo de enlouquecer. Se o que gastou com pizza, se o que gastou com refrigerante, se o que gastou levando os filhos para comprar patins, se o que gastou com celular de marca, certo? Se o que gastou comprando várias coisas, várias televisões, portas giratórias, se o que gastou fazendo crediário para comprar carro, para chegar com um carro na igreja aqui, todo mundo fala assim: hoje, se tivesse colocado na poupancinha, hoje estava dizendo assim:
corona, quarentena, não se preocupe, final do mês eu vou pagar minhas continhas porque eu tenho de reserva. Se és feito como José, lembrado que a vida tem vaca gorda e vaca magra, e tivesse na hora da vaca gorda guardado, porque teve um que perguntou, pastor, tem comentário dele lá que ele agora pagou. Pastor, como guardar se não tem? Não tem porque não guardou. Não tem porque ganha um salário e gasta um salário e meio. Não tem porque ganha um salário e quer comprar apartamento. Não tem porque não se planeja, porque compra celular em 10 prestações e não sabe o que vem amanhã. Aí vem um corona, aí leva o celular. Isso se não vier um ladrão antes. Então, planejamento a gente vai ver outro dia. Então o que acontece? Agora você vê que essa igreja é autossuficiente. Aí Jesus diz assim, agora eu vou dar a vocês o meu diagnóstico. Vocês fizeram de vocês, agora eu vou fazer o meu. Qual é o diagnóstico de Jesus? Ele diz assim, e nem sabes que és infeliz. É sem felicidade. Sim, miserável. Jesus diz, lá para a igreja de Filadélfia, ele diz assim, tu que és pobre, na verdade és rico. Para esta igreja, ele diz, você que pensa que é rico, na verdade, está na mais profunda miséria espiritual. E é isso que nós temos visto hoje. Nós temos visto pessoas e pastores, e pseudo-pastores, pseudos-apóstolos, pseudos-bispos, que enriqueceram, que construíram templos, catedrais, que compraram emissoras, que fizeram igreja em tudo que é lugar, que vivem, que os templos são maravilhosos, que fizeram obras faraônicas e que as pessoas que foram lá dão testemunho, olha, eu comprei empresa, é certo que eles só botam editado, tem aqueles que se deram bem, então vem cá. E o outro que deu até o dinheiro do ônibus e está pedindo esmola, não, isso aí não dá para comprar não, porque senão suja a nossa imagem aqui. Não, pastor Alemão, fica quieto, pastor, fica quieto aqui da nossa sede. Então, o que acontece? Muita gente hoje conseguiu, sim. Eu não tenho dúvida que muita gente conseguiu carro. Eu sei que tem exagero naqueles testemunhos. Mas eu não tenho dúvida que muita gente conseguiu carro, conseguiu empregado. Mas Jesus diz que apesar de ter conseguido um monte de coisa, na espiritualidade está na profunda miséria. Porque achou que só aquilo era suficiente. Foi aquilo que ele foi buscar, foi aquilo que ele recebeu. Porque eu vou lhe dizer uma verdade quando nós começamos a refletir. O que você busca é o que você recebe. Vou dizer de novo, o que você vai buscar é o que você vai receber. Se você vai para a igreja para buscar bens, você pode até receber. Mas você não vai receber o bem maior, que é Jesus Cristo. Eu estou mandando mensagens para pessoas que não são cristãs. Então, não se atribui quando vem no meu Instagram um monte de mulher lá de biquíni, ou homens só de biquíni. E também se você se atribui lá, não devo nada a você. Não sirvo a você. Estou com um desejo de ganhar alma. Estou cansado de ver a igreja só com crente, os mesmos crentes, tanto trabalho.
quero alcançar almas. Então, estou botando lá e as bichinhas estão tudo dizendo assim, muito obrigado. E aí eu digo assim, que Deus te abençoe com a maior bênção que Ele tem. E qual é a maior bênção? Jesus. Certo? Aí eu boto a minha pregação e boto lá. Então você vai ver. E tenha cuidado, porque se você estiver seguindo as meninas, eu vou achar. Porque eu passo lá, quando eu boto assim o nome R, aí aparece Renata, Raimundo, João, certo? Renê, aí eu vou copiando a mensagem, botando lá. Aí tem assim, um amigo seu. Quando eu olho, adivinha quem é que está seguindo, certo? Então, muitas vezes, aí eu boto Jesus, Deus te abençoe com a maior bênção que Ele tem, porque a maior bênção é Jesus. Aí as pessoas dizem, oh pastor, muito obrigado. Aí eu pergunto, posso mandar mais mensagens para você? Aí eu vou, que a bênção do Senhor, principalmente a maior, esteja sobre a tua vida. Aí a pessoa nem sabe, né? Ela pensa que a bênção maior é que ela vai ter, porque muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E ela nem sabe que eu estou falando de Jesus Cristo. Então, Jesus diz assim, você é miserável. Espiritualmente, a pergunta é como é que nós estamos? Pobre. Não estava só na miséria. E aqui é pitocos. É pobreza extrema. Certo? É a palavra pitoquia. Mas aqui é pitocos. É pobre. É tudo adjetivo. Olha os adjetivos dessa igreja. Certo? Jesus diz assim, e nem sabe que tu, aí agora vamos falar do jeito que você gosta, tu é o sujeito. Tem aluno, principalmente aluno de teologia, que gosta do jeito que vai ser, tu, sujeito. És, verbo de ligação. Aí, predicado aqui. Quais são os predicados dessa igreja? Quais são as bênçãos dessa igreja? Olha aí, ó, olha o que essa igreja é. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Lembra que ela se orgulhava das vestes? Jesus disse, você está bem vestida. Aos olhos de vocês, aos meus olhos, vocês estão completamente despidos. Despidos de veracidade, despidos de mim, despidos de conhecimento de Deus, despidos de amor, despidos de fervor. Vocês estão na nudez completa. Então tem um diagnóstico que nós fazemos e tem um diagnóstico de Jesus. E aí nós temos que perguntar, Senhor, como tu me vês? É por isso que Davi vai pedir a Deus que o sonde. Porque nós podemos estar redondamente enganados. Porque eu posso ter uma imagem de mim completamente diferente da que Jesus tem a meu respeito. Como era o caso dessa igreja. Ela era autossuficiente. E Jesus diz, não. Você é a mais necessitada de todas as igrejas. E aí Jesus diz, como aquela era uma cidade comercial, Jesus vai falar na linguagem comercial. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Não, Jesus fala uma linguagem comercial, eles são comerciantes, eles vivem num polo comercial, então Jesus lhes compra. É como o profeta disse, vinde e comprai, sem preço. Aí você diz, espera aí, vinde e comprai. O profeta Isaías diz, vinde e comprai pão e leite. Aí diz, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Pastor, por que o profeta Isaías diz, vinde e comprai? Aí depois ele diz assim, sem preço. Como é que pode comprar sem preço? É porque Isaías está igual um vendedor. Os profetas eram também artistas, atores. Porque o povo estava tão cego que eles tinham que fazer uma encenação.
para chamar a atenção do povo. Então é por isso que muitas vezes o profeta Isaías, ele vai andar nu. Capítulo 20, se você ver, porque o povo estava tão cego que tinha que chocá-los. E aí o que acontece? Isaías chega e sai como vendedor, vinde comprar sem preço. Aí o povo diz, eita, vinho e pão, ele está vendendo. Agora aqui em casa, antes de começar a live, passou uma pessoa vendendo uma coisa estranha. Ela, vem, ei. E eu disse, eita menino, certo? Então o que acontece? É que agora Jesus está falando a linguagem deles. Então quando o povo ouviu o profeta Isaías como um vendedor, o povo correu para ouvir, porque sabia que vinha coisa boa. Assim como você, quando passa o vendedor e depende do que ele está vendendo, e pelo preço você corre. Certo? Então, Jesus agora diz assim, aconselho que de mim compre. Porque aquele povo, eles não queriam nada de graça. Era um povo acostumado a comprar o que quer. Aí Jesus diz, compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Compre as verdadeiras riquezas. Não ajunteis para vós tesouro na terra. Lembra que eu disse que você pode sair de um texto, mas se você pega outro texto que fala o mesmo assunto, por isso que pregação temática é difícil. O pessoal pensa que ela é a mais fácil. Você bota um tema e divide em 3 partes, mas é difícil você começar a ligar textos com o outro que tem a mesma relação e que falem a mesma coisa e que se completem. Então ele diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Jesus disse, você quer ter riqueza mesmo? Riqueza espiritual. Não ajunteis tesouro na terra, mas no céu. Era outro texto para a gente pregar no segundo domingo em Laodiceia. Eu estou passando o final de semana como pregador lá em Laodiceia. Esse era o meu segundo texto. Era o sermão do sábado, do domingo pela manhã. E aí assim, Jesus diz, porque o ladrão vem e rouba, a traça vem e rói a ferrugem, a juntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não rói, nem a ferrugem, nem o tempo devora. Aqui, o ouro refinado no fogo era o ouro que não perdia o seu valor. Então, o que nós temos nesse mundo perde o valor. Diante de uma doença terminal, todo o dinheiro do mundo perde valor. Quando a pessoa morre, nada trouxe, nada vamos levar. Foi isso que Jó aprendeu. Em Rússia a gente não sabe a teologia lá de Jó, quanto mais de Paulo. Como é que eu vou entender a teologia de Jesus e de Paulo se eu não entendo nem a de Jó? Ou se no máximo eu fiquei lá em Jó. Aí ele diz assim, vestiduras brancas para ti vestires. Lembra? Que lá todo mundo se vestia bem. Todo mundo tinha as vestes. E Jesus vai dizer no Apocalipse que as vestes brancas são os atos de justiça dos santos. Aí ele diz assim, por que você precisa se vestir? A fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez. Jesus disse, mais cedo ou mais tarde, você que não liga em me procurar, você que não se preocupa comigo, você que não quer aprender de mim, você que não quer amadurecer, mais cedo ou mais tarde a tua vergonha vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir quem é, ou vão te expor. E aí ele disse, aconselho. Como aquela era uma cidade também administrativa, agora ele fala como se fosse um juiz. Ou tinha um conselho, antes que seja tarde. Porque muitas vezes o juiz pega a pessoa que cometeu um crime e dá um monte de conselho a ela, dá um trabalho para ela fazer, uma pena, chamada de pena alternativa, para que ele não vá para a cadeia. E se ele continua, ele vai. Então, lá também era uma cidade que tinha começado com magistrados, era o centro também do judiciário. Não tinha tudo. Só estava faltando Jesus. E aí, como é que a gente pode dizer que tem tudo? Se está faltando o tudo.
É esse o paradoxo. A igreja pensava, e a cidade, que tinha tudo. Mas o tudo não estava lá. É o paradoxo. É esse o mal do mundo. Nós temos tudo. E aí descobre que o tudo não está lá nos corações, que é Jesus Cristo. Aí Jesus disse, meu filho, como juiz agora. Agora não estou falando mais como banqueiro. No começo eu falei como banqueiro. Que você compre ouro. Então, para te enriquecer. Compre as verdadeiras riquezas. Procure se transformar, ser transformado, moldado, lapidado, se enquadrar na minha palavra. Mudar o seu caráter. Aí agora ele fala como um magistrado. Aconselho-te que compre vestes. Porque mais cedo ou mais tarde vão descobrir quem você realmente é. Você se cobre com as mais belas vestes, mas o seu caráter é horrível. E mais cedo ou mais tarde o seu caráter vai se manifestar. Eu estou dizendo, agora eu te dou uma pena alternativa. A próxima, caso você não mude, você já sabe, né? É o presídio. Você sabe onde é que estão os meninos bons, né? Então, aqui o juiz está dando um conselho a um réu primário. Dizendo, olha, se ajeite. Porque da próxima é cadeia da brava. Aí ele fala agora como médico. Então ele falou como um comerciante, como um juiz, e agora ele vai falar como um médico. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus é tremendo. Você não se encanta, não. O Ministério da Saúde Espiritual adverte. Leia a Bíblia com cuidado, faz um bem. Ele diz assim, e colírio, lembra do Porfírio, dos médicos? Então agora ele está falando da escola de medicina. Ele agora está falando como um médico, ele está prescrevendo. Jesus é aquele que diz, olha, descobri que vocês têm um problema de visão. Vocês não conseguem enxergar. Vocês só conseguem enxergar do lado material, do lado espiritual. Vocês são completamente cegos. E aí Jesus agora fala como médico. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Já imaginou? Jesus está dizendo, vocês são cegos. E vocês estão precisando de visão espiritual. Vocês estão precisando de enxergar os valores verdadeiros. Nós vamos terminar por aqui. E Jesus, ele diz para mim e para você o seguinte, que uma igreja, ela não pode ser autossuficiente. E que bem-aventurados somos nós, que não temos tudo. Que muitas vezes temos falta, porque a gente nunca se acha autossuficiente. A gente está na dependência de Jesus Cristo. Porque ele disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não sei nem se você tem o pão aí, mas você tem aquele que supre o pão. E você não tem a autossuficiência. Você está na dependência de Deus e do seu próximo. E se você conhece alguém que está sem pão, alguém que está sem onde ter um lençol para se enrolar, então seja você a resposta de Deus para essa pessoa. Então sejamos nós a resposta de Deus para essa pessoa. Então se você conhece alguém que está passando fome, sem teto, com criança sem roupa, com pessoas na mais profunda miséria, e nós somos cristãos atuantes e vivos. Nós somos como as águas quentes de Laodes, de Hierápolis, que as pessoas quando entram, ou quando elas atingem, elas vão espalhando saúde, ou como as águas balsâmicas de Colossos, frias, maravilhosas, que dessedentavam, suavizavam a existência. Que
uma cesta básica, que café, que uma roupa, e às vezes para mim, para você, é insignificante, nós já nem usamos mais, mas que para outra pessoa pode ser presente de Natal. Então, seja o instrumento de Deus nesse mundo. Não se ache autossuficiente. Dependa de Deus. E se tem, se Deus deu, então Deus deu para que você abençoe. Para que você seja instrumento de bênção. E aí Jesus disse para aquela igreja, olha, vocês se acham autossuficientes, mas eu vou dizer como é que eu te vejo. Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então nós temos que perguntar ao Senhor, qual é a leitura que o Senhor faz de mim? Qual é o meu diagnóstico? Me sonda, Senhor. Me revela como é que eu estou. E aí Jesus dá 3 conselhos depois do diagnóstico. Ele fala como um juiz, ele diz, meu filho, se você não mudar, porque uma das definições de loucura que eu vi tremendas foi assim, insanidade é cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes. Insanidade é cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes. Ou seja, você continua sem intimidade com Deus, sem buscar Jesus. Você continua na igreja brincando de crentes. Você se acostumou com a liturgia, criou um hábito de não faltar o culto, de chegar na hora, mas você nunca teve intimidade com Jesus Cristo. E aí ele, como juiz, diz, olha, aconselho-te que de mim compres outro, que cresça, que amadureça, que mude o caráter, que deixe de andar mentindo, que deixe de fofoca, que se preocupe com o próximo, que ame o próximo, que seja honesto, que pague o que deva, que não suje o nome dos outros comprando no cartão e não pagando. E aí ele fala, como um empresário, dizendo, olha, compre isso. E aí ele fala agora, como juiz, e ele diz, olha, tenha cuidado. Compre vestes, vista o seu caráter. Compre vestes brancas, porque mais cedo ou mais tarde o povo vai descobrir que você não tem um bom caráter. Que apesar de você ter vindo para a igreja, o seu caráter nunca foi transformado. E para o povo descobrir, isso é questão de tempo. E aí você vai pagar um alto preço, assim como uma pessoa que não atende o apelo do juiz. Porque o juiz dá a pena alternativa e depois aí não tem mais jeito. Então muitas vezes Deus já nos deu várias penas alternativas. A gente já passou por vários sufocos e a gente botou a culpa foi no diabo. E aí Deus agora fala com o médico e diz, você está cego, você não está enxergando nada. E eu aconselho que você é testemunho de ver tanta gente vir aqui cega, com problemas e ser tratada com pó frígio e sair bem, e começar a enxergar e ver as pedras do caminho. E hoje a nossa oração é que Deus, Ele revele a mim e a você. É a oração de Davi. Senhor, eu sei que Tu me sondas, que me conheces. Que antes que haja em mim palavras, conhece todos os meus pensamentos. Que Deus possa sondar a mim e a você. E que nós possamos conhecer quem realmente nós somos, como nós estamos e qual a avaliação que realmente importa, que é a de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amanhã, às 10 da manhã, nós estaremos estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Certo? Então, amanhã, na escola bíblica, nós estaremos estudando o livro do profeta Jonas, certo? Então amanhã, não perca,
nós vamos começar a estudar o livro de Jonas. Você vai achar tremendo, certo? Então amanhã nós vamos começar a estudar o livro do profeta Jonas. Você é meu convidado para amanhã às 10 horas e às 20h45. Se Deus assim permitir, eu estarei pregando sobre o triunfo do Evangelho sobre o racismo, pegando o gancho dessa questão midiática sobre o racismo. Então amanhã, 10 da manhã, nós estaremos começando a estudar o livro de Jonas, a introdução, né? Para a gente poder entender Jonas. Por exemplo, você sabia que toda aquela oração do capítulo 2 são vários pedaços de salmos que ele emendou? Ali tem vários salmos que ele emendou. Você sabia que o livro de Jonas é escrito em forma quiástica? Que um capítulo combina com o outro e o outro com um. Certo? Então, você vai ver. Né? Então, amanhã, não perca. Certo? Nós vamos ver. Esse livro de Jonas é tremendo, porque é um livro missionário. É Deus chamando Israel para fazer missão. Então, combina com esse que está aqui. Porque, irmãos, eu tenho pedido a Deus que Ele fale através de mim. Que Ele me use para ser instrumento de revelação da sua vontade para as nossas vidas. Que Deus abençoe. Então amanhã em 2 horários. Então deixa aí hoje a tua curtida lá na página. Se você ainda não é um seguidor dessa página, segue. Divulga, por favor. Eu quero agradecer a todos os que estão divulgando. Eu quero pedir a você que, se você ainda não é inscrito lá no canal, que se inscreva e que Deus te abençoe em nome de Jesus.